Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer contar com a sua participação nesse estudo detalhado do Evangelho de João. Estamos estudando capítulo por capítulo e versículo por versículo desse livro da Bíblia. Abra sua Bíblia no capítulo 3 do Evangelho de João. Nos primeiros 21 versículos deste capítulo, descobrimos uma das passagens mais marcantes dos Evangelhos e que registra o diálogo de Jesus com um mestre da lei, um rabino. Na conversa com esse rabino, Jesus fez uma das declarações mais importantes de todo o livro de João. Já usamos alguns dos nossos programas para o estudo destes 21 versículos, mas antes de prosseguirmos para o versículo 22 e para os últimos parágrafos do terceiro capítulo, eu gostaria de comentar mais uma vez esta passagem. A declaração que Jesus fez nesse trecho da Bíblia é única e inédita em todos os evangelhos. Ouça agora uma tentativa de parafrasear esta declaração de Jesus. Eu devo ser levantado na cruz porque sou o Filho único de Deus. Eu sou a única solução para o problema do pecado neste mundo. Devo ser erguido naquela cruz porque sou o único Salvador de Deus. E como único Filho de Deus levantado na cruz, serei a única salvação. Não existe outra salvação, apenas a que vem da minha morte naquela cruz. Jesus é bem enfático nessa declaração. Ela se assemelha à declaração que ele fez no versículo 6 do capítulo 14 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No meio deste diálogo entre Jesus e Nicodemos, deparamos-nos com um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acabei de ler para vocês João capítulo 3, verso 16, na Nova Versão Internacional da Bíblia, a versão que adotamos nesse estudo. O versículo 17 continua dizendo assim, Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Neste ponto, e é justamente o ponto que quero enfocar no programa de hoje, encontramos a resposta para a pergunta, o que é fé? Vocês devem estar lembrados que em todo o Evangelho de João encontraremos resposta para as perguntas, quem é Jesus? O que é fé? O que é vida? Encontramos respostas para estas perguntas também neste trecho do Evangelho de João. No programa de hoje, comentaremos essa passagem pela última vez e nos concentraremos na segunda pergunta. O que é fé? Os versículos 18 a 21 respondem a esta pergunta precisamente. João já tinha falado quem é Jesus e o que é vida. Vida é a salvação que Jesus trouxe. É importante que saibamos nos apropriar e aplicar esta salvação em nossas vidas pela fé. E por isso o apóstolo do amor fala tanto sobre fé e sobre crer. Ouça com atenção este trecho do Evangelho. Diz assim, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade e vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Nesses versículos, João dá outro enfoque à fé. Ele está dizendo que a fé funciona assim. Quando a luz vem, o homem pode responder a ela de duas maneiras. Os homens são criaturas com capacidade de livre escolha, por isso, quando Deus lhes envia luz ou traz revelação da verdade do Evangelho, eles respondem de duas maneiras. Algumas pessoas amam a luz e dizem,
A luz é minha melhor amiga, porque minhas obras estão sendo punidas em Deus. Por isso, acendam a luz da minha vida. Quero que todos vejam que minhas obras estão em Deus, são de Deus e para Deus. Mas também acontece outra reação. Eu não gosto da luz porque ela me expõe. Eu cometo muitos erros, não quero expor minhas necessidades. Por isso fujo da luz, escondo-me da luz. O capítulo 3 do livro de Gênesis apresenta um ótimo exemplo do que eu estou falando. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? O que aconteceu com o homem em Gênesis 13 acontece ainda hoje, é exatamente isso. Este texto nos mostra como o homem era e como ele ainda é. Jesus estabeleceu este padrão. Ele se referiu ao livro de Gênesis quando o questionaram a respeito do casamento e do divórcio. Jesus afirmou em Mateus 19, se você quer entender como deve ser o casamento, volte ao início de tudo. Volte a Gênesis e compreenda o que Deus tinha no coração quando estabeleceu o casamento. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, se você quer entender como deve ser o casamento, estude qual era o plano de Deus quando uniu o homem e a mulher. Foi para isso que Deus nos deu o livro de Gênesis. A palavra Gênesis vem da mesma raiz da palavra genética e significa princípio. No livro de Gênesis encontramos a descrição e a definição do princípio de muitas coisas, como elas eram. Não porque Deus tenha se sentido obrigado a nos dar qualquer explicação, mas porque Ele queria que entendêssemos como as coisas são hoje. O capítulo 3 de Gênesis está descrevendo o que era e o que é. Lemos um diálogo entre Deus e o homem. Acho interessante que, na primeira vez que Deus fala com o homem caído, faz à sua criatura as seguintes perguntas. Onde está você? Quem lhe disse? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? O que você fez? Deus se dirige ao homem pela primeira vez fazendo 4 perguntas de cara. Quando Deus faz alguma pergunta ao homem, não é porque ele não saiba a resposta, nem porque precise de alguma informação. Deus pergunta porque quer que o homem descubra algo. Deus faz perguntas para que o homem tenha consciência do que Deus quer que ele saiba. Antigos rabinos ensinavam fazendo perguntas. Você pode levar as pessoas a descobrirem muitas coisas fazendo-lhes perguntas. Os rabinos, inclusive, respondiam aos alunos com outra pergunta. Um aluno perguntou ao rabino Hillel, por que vocês, rabinos, sempre respondem a uma pergunta com outra pergunta? E o rabino respondeu, e por que não fazer isso? Aqui em Gênesis 3, Deus perguntou ao homem, onde está você? A pergunta implica em que o homem deveria estar em algum lugar onde não está. Em outras palavras, ele está perdido. A primeira coisa que uma pessoa perdida, que quer ser encontrada, precisa fazer é reconhecer que está perdida. Com esta pergunta, Deus quis que o homem percebesse que ele estava perdido. O homem respondeu de uma maneira bem típica da natureza humana. Leia comigo Gênesis 3, versículo 10, que diz assim, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Creio que essa situação descreve muito bem a natureza humana. Deus tenta nos mandar a luz. Ele tenta se comunicar conosco, falar conosco. Imagine a cena. Uma voz caminhando no jardim enquanto soprava a brisa do dia. Com o Evangelho de João capítulo 1, vimos que esta voz ganhou um corpo. A palavra se tornou carne e andou pelo mundo para que todos vissem e ouvissem a verdade que Deus quis revelar ao mundo. Lá no Gênesis não havia palavra escrita, não havia palavra viva, apenas uma voz andando no jardim. A resposta do homem à luz de Deus em Gênesis 3 é a mesma resposta que Jesus descreve para nós em João 3. Adão tinha uma escolha. Ele poderia ter respondido à luz e saído do seu esconderijo para a luz que Deus queria lhe dar, expondo sua nudez, sua necessidade e seus erros, mas também encontrado solução para tudo isso.
Em outras palavras, ele poderia ter escolhido a luz, mas não escolheu. O homem escolheu se esconder. E assim como era em Gênesis, ainda é hoje. Hoje fazemos a mesma coisa. O homem ainda se esconde. Ele se esconde quando come muito, quando bebe muito, quando dorme muito, quando trabalha muito, quando joga muito, quando usa drogas. O homem satisfaz todos os seus impulsos basicamente porque está se escondendo da luz, se escondendo da voz de Deus. Jesus está nos dizendo que o que Moisés descreveu para nós em Gênesis 3 é o que traz a nossa condenação. Deus nos condena porque rejeitamos a luz. Deus não nos condena por causa dos nossos pecados. A partir do momento que Jesus declarou na cruz, está consumado, saiu de sobre nós a acusação do pecado. Toda acusação que pesava sobre nós caiu sobre o único Filho de Deus. Tanto Isaías como o apóstolo Paulo enfatizaram esta mensagem maravilhosa do Evangelho para nós. Isaías falou no capítulo 53 do seu livro assim, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Acompanhe comigo a leitura do texto de Paulo em 2 Coríntios 5, versículos 19 e 21. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Infelizmente, já é hora de encerrar o programa de hoje. Quero que você saiba que é um prazer continuarmos a exposição desses versículos do capítulo 3 do Evangelho de João, que definem o pecado e nos mostram a chamada anatomia da nossa condenação. Mas, antes de encerrar o programa, eu quero lembrar mais uma vez, como digo sempre aqui, eu quero sublinhar aqui, sabe, uma coisa muito importante. Não se esconda mais, venha para a luz, saia do seu esconderijo, venha para a luz. Se você vir para a luz, haverá possibilidades de você nascer de novo, de você ser perdoado, de você ser restaurado. E ser restaurado é exatamente o que nós precisamos para termos uma vida de conquista, uma vida de vitória. Quando olhamos à nossa volta, nós vemos claramente tantas pessoas que estão se escondendo atrás dos seus problemas, atrás de seus vícios, atrás de suas grandes dificuldades da vida. Dificuldades que muitas vezes elas mesmas trouxeram para si através de seus pecados. Não se esconda mais atrás de seus erros, não se esconda mais atrás de seus vícios, saia do esconderijo. Venha para a luz, porque Jesus Cristo é luz e Ele quer perdoar você. Ele quer dar uma vida nova para você. Finalize o programa de hoje com essa mensagem. Deus lhe abençoe grandemente. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.